coisa com a outra. E as pessoas têm uma visão totalmente distorcida do que verdadeiramente era a Páscoa. A Páscoa, naquele tempo, tinha um significado muito grande, muito importante para aquele povo, quanto a Santa Ceia do Senhor tem para mim e para você nos dias de hoje. Então, nesta noite, eu quero aqui, através da Bíblia Sagrada, poder retratar alguns princípios que o Senhor nos ensina por intermédio da sua palavra. Por quê, irmãos? Que eu quero mostrar por intermédio da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus o segredo da vitória do crente. É a palavra de Deus que é inerrante, infalível e imutável. É a palavra de Deus que Jesus diz em Mateus 24:35, que os céus e a terra passarão, mas que elas não hão de passar. É a palavra de Deus que tem destino e que tem propósito. Porque Isaías 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Ela não vai voltar vazia. Quando a palavra de Deus é liberada, ela é liberada para causar em ti um efeito. Mas a palavra de Deus só tem efeito na vida do crente quando absorvida, quando assimilada, quando entendida e quando praticada. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao varão prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram o vento, correram rios e não puderam combater aquela casa, porque a casa estava edificada sobre a rocha. A palavra de Deus diz, queridos, em Mateus capítulo 13, versículo de número 23, que quando a pessoa ouve a palavra de Deus e entende o que é pregado, dá fruto para 30, 60 e para 100. Esses são os segredos. Não basta só ouvir. Não basta o sermão ser lindo, severo. Ele tem que ser aceito, tem que ser absorvido. A palavra de Deus só é viva na vida do crente quando crida, quando aceita com fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você não crê que Deus pode responder a sua oração, então não a faça. Se você não crê que você veio aqui nesta noite para que Deus faça algo na sua vida, você está perdendo o seu tempo. Mas se você crê nesta noite que este Deus que é vivo, que este Deus que é infalível e imutável, está presente aqui nesta noite, comece a receber a sua palavra. Eu não venho aqui te oferecer chave de carro ou chave de casa, porque isso é consequência de uma vida de trabalho, de uma vida de investimento, isso é consequência de um planejamento. Nós somos abençoados por natureza. A maior dádiva para o crente é a salvação da sua alma. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro ou se perder a sua alma? Ou que dará o homem a Deus em resgate da mesma? Nada. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 7, porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém o que comermos e com que nos cobrimos, e sejamos com isso contentes, porque aqueles que querem ficar ricos caem em muitos laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a espécie de todos os raios de males, e nessa convicta muitos têm se desviado da fé e se transpassado a si mesmo. Mas o crente é abençoado por natureza. Sabe o que é isso, irmão? Se você ouvir essa palavra nesta noite, Deus te impulsiona a falar e crer como palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre e o fruto dos teus animais, bendito é a tua abraçadeira. Tudo que o crente faz é bendito quando ele ouve a palavra do Senhor. Esse vai, oh Espírito Santo, esse é o segredo da vitória, meu irmão. É este o segredo da vitória do cristão. É a palavra de Deus. Aleluia. Ela é viva, ela é eficaz.
Mas nós temos que dar crédito. Eu disse, Deus, eu quero que a tua igreja entenda que o Senhor precisa de adoradores genuínos, verdadeiros. Porque o adorador, independente de circunstância, de situação, de ocasião, ele está sempre pronto a adorar. O adorador não está com o seu coração posto nas riquezas, porque a Bíblia diz em Mateus 6,21 que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, se o teu coração está em Deus esta noite, você tem tudo para dar glória, exaltar e agradecer o nome deste Deus bendito. Aleluia. Agora está o teu coração, meu irmão. O diabo, ele é astuto. Não taxe o diabo como besta, como trouxa. Não brinque com ele, meu irmão. Ele é astuto. Ele sabe que o crente automaticamente tem tendência para se afastar de Deus. O diabo não oferece nada que não presta para te afastar de Deus, mas ele vem com pratos para você, coisas boas para te afastar do Senhor teu Deus. E é assim que funciona. Quando nós não estamos arraigados na palavra e nas promessas. Sabe por quê, irmãos? Porque a promessa de Deus, ela leva um tempo para ser cumprida. Deus não é obrigado a fazer o que você quer da noite por dia, não. Ele pode, mas o que ele faz? Querido, ele cria uma situação para operar um milagre. Você não está vendo, mas Deus esta noite está trabalhando em toda a tua causa, na tua família, dos teus filhos, do teu marido. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando você adora, quando você serve, quando você está na presença de Deus, a mão do Deus Todo-Poderoso está estendida sobre a casa. Aleluia. Glória. Deus disse para o povo dele, que estava no cativeiro, que estava lá no Egito: olha, eu preciso ensinar algo para vocês. Eu preciso que vocês entendam o que eu vou dizer. É algo muito importante. Vocês precisam matar o cordeiro e vocês precisam colocar o sangue nos umbrais da porta. Deus estava ensinando o valor do sangue, irmãos. Ele estava ensinando o povo que o cordeiro ia morrer para que eles fossem protegidos, para que eles fossem guardados. Aquilo prefigurava o sacrifício de gado na cruz. Ele estava ensinando para o seu povo, queridos, que o sangue livra da maldição e da morte. Ele disse: passando eu verei o sangue, e aonde esse sangue estiver, eu passarei por cima. Isso é o significado de Páscoa, verdade? Saltar por cima, passar por cima, ir além da marca, poupar. Esse é o significado de Páscoa. Eles foram poupados. Sabe por quê? Porque esse sangue tem poder. Este sangue está falando do sangue de Cristo. A Bíblia diz, em 1 João capítulo de número 1, versículo de número 7, que se nós andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, é necessário esse sangue. Por quê? Porque o pecado causa divisão entre Deus e entre o homem. Isaías 59, versículo de número 2, mas as vossas iniquidades causam divisão entre vós e vosso Deus, e faz com que ele vire o rosto para que não vos ouça. O pecado precisa, querido, ser perdoado. Para ser perdoado, o que precisa? Ser confessado. Provérbios 28:19 diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. É o Deus da misericórdia, é o Deus que lava, é o Deus que perdoa, é o Deus que purifica. A Bíblia diz em Apocalipse 22:14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. O pecado nos afasta de Deus. É preciso lavar a nossa vestidura para fazer salvação. Crer na justiça de Deus, na justiça divina. Esse sangue, queridos, compra. Não é moeda barata. Pedro diz: não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, como por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um
cordeiro imaculado e contaminado. Você custa caro para o reino de Deus. A tua alma tem um preço incalculável. Deus te disse esta noite que Ele comprou a preço de sangue. Amém. Você vai poder de Deus. Aleluia. Tem pessoas que se olham no espelho, que se imaginam, se acham. Muitas das vezes ficam pensando: eu não sou nada, não sou ninguém me vê, ninguém me enxerga. Ei, o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Deus te conhece o teu endereço. Aleluia. Deus te conhece e te sonha. Você não é obsoleto, desprezível, como muitos pensam. A Bíblia diz que aqueles membros que nós damos a menos importância são os de maior valor dentro do corpo. É aqueles que às vezes as pessoas não dão nada, estão lá no cantinho, passam perto, nem estão nem aí. A Bíblia diz que é isso que Deus está olhando. Às vezes é aquela oração que está sustentando a igreja. É aquela pessoa que está: Deus abençoa o pastor. Deus tem misericórdia do filho de oração. É aquela pessoa que muitas das vezes não é bem vista, bem quista, bem aceita, mas que está ali insistindo, está ali orando, falando com Deus. Estas são o que Deus está olhando, está vendo, e está mantendo em pé por causa dessas orações. Aleluia. Esse sangue precioso de Cristo está com um valor alto pela tua vida. Esse sangue, queridos, é o que marca os umbrais do nosso coração. Quando o diabo vem para investir, ele vê que você está marcado. Você já leu 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E eu fiquei meditando no texto: ele anda em derredor. Por quê? Porque no Salmo 34, no verso 7, diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então ele tem que ficar lá dentro de redor. Porque ao redor de você está o anjo do Senhor, te guardando a tua casa, guardando a tua família. Quantos creem ainda que Deus guarda, que Deus livra? Aleluia. Irmãos, eu creio tanto na Bíblia que se ela dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Eu creio tanto na palavra de Deus, porque se for para me servir ou pregar essa palavra sem crer naquilo que estou pregando, ou se pregar sem convicção, eu prefiro não pregar. Mas se pregar, prefiro pregar aquilo que está dentro das páginas deste livro. Com convicção que estou falando. O próximo passo, o Senhor disse assim: que no meio deles não poderia ter, que eles tinham que comer o pão asmo, que é o pão sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado, a hipocrisia, tudo que sai de ruim, fermento. Então ele disse: o pão tem que ser asmo e com ervas amargas. E eu fiquei perguntando para Deus: por que ervas amargas, Senhor? Porque a carne do pão dele é doce? O Senhor falou: não, é por isso não, meu filho. Por que ervas amargas? Para se lembrar da aflição no Egito. Mas tem uma tendência para se esquecer o que Deus faz, irmão. Amigo meu chegou da Paraíba, ensinava, ele parecia, se olhasse esse lado, parecia um papel, de tão pequeno, tão magrinho que ele estava, de passar prova. Mas era jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração. Diz ele uma vez para mim que chegou na geladeira e falou: eu vou comer alguma coisa, e quando ele abriu a geladeira não tinha nada. E ele pensou assim: o diabo está aí atrás, dando risada, dando garganta, não quer saber? Hoje eu vou jejuar. O crente passa prova. Ele disse: parece que eu vi um infeliz atrás de mim, você vai comer o quê? Não tem nada! E ele lembrou na hora e disse: pronto, Satanás, vou pro jejum, é mais um dia. Poxa, aleluia. A gente passa a prova, meu. Então, na nossa caminhada, nós temos que aprender uma coisa: a dar valor a tudo que Deus faz para nós. Olha para trás, lembro de alguns tempos atrás, quando você estava conversando, e hoje como está com a vida. E como estará no dia? Aleluia. O que Deus ainda vai fazer de coisas grandiosas. Porque a Bíblia diz que Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nossos pensamentos são pequenos, medíocres, mas Deus pensa grande. Aleluia. Talvez você, quando foi jogado naquele buraco, ele deve ter ficado pensando: pronto, sonhei que os meus irmãos estavam se curvando diante de mim, agora estou dentro de um buraco.
Ele chega na prisão, dentro da prisão, alguém chega e diz: ei, José, nós tivemos um sonho, eu e ele. Ele teria olhado e dito: ó, para com esse negócio de sonho. Por causa de sonho é onde eu vim parar aqui embaixo. Né? Ó, por causa de sonho é onde eu estou. É de tanto sonhar. Mas José era solucionador de problemas. Deus colocou ele lá com um propósito. Então ele, querido, entendeu o sonho deles. Nós somos solucionadores de problemas. Às vezes estamos com uma adversidade, uma dificuldade. Eu dizia para minha esposa essa semana: às vezes nós estamos pior do que a pessoa, mas Deus manda a pessoa lá em casa. Né? Que é exato, às vezes você não tem dinheiro, às vezes está faltando tudo, e a pessoa chega: eu estou nessa situação e nessa. E você fala: irmão, Deus é contigo, irmão, é só uma prova, vai passar, é só um momento, meu querido. Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Sabe por quê, irmão? Porque é para isso que Deus nos chamou. Porque no tempo de Deus, Deus tira do calabouço e foi sentado no trono. No tempo de Deus, a Bíblia diz no Salmo 113, a partir do verso 5: quem é como o Senhor nosso Deus nessa altura? Que se curva para ver os que estão em cima do céu e embaixo da terra. E do bom levanta o pequeno, e do bom puro ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes do seu povo. Quem é como o Senhor nosso Deus? Que faz com que a mulher tenha uma vida de família e seja alegre, mãe de filho. Não há Deus como este nosso Deus. Aleluia! Você vai declamar, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Deus está falando aqui nesta noite, queridos. A minha confiança e a sua confiança tem que estar no Senhor. Salmo 37, verso 3 diz: confia no Senhor e faz o bem e habitarás a terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quer mais? O Senhor que nós servimos. Ervas amadas. Vai comer o cordeiro e a erva amada. Por quê? Vai se lembrar. Olha onde eu estava. Éramos escravos. Ninguém. E aonde nós estamos? Quem somos nós, Israel? Somos um povo, uma nação respeitada, temida. Eu acho tão bonita a Bíblia, quando eu leio o texto, que quando chamaram Balaão para amaldiçoar, Balaque chamou. Eles viram um povo aí, Balaão. Vem um povo aí pelo deserto, que vem como gafanhoto. O quê? Vem demorando tudo que acha pela frente. Aonde eles pisam a planta dos pés, eles vão tomando posse, vão se apoderando. Quem é esse povo? Esse é o povo de Deus. Amaldiçoa eles, Balaão. E a Balaão disse: eu não posso amaldiçoar aquilo que já foi abençoado. Eu não posso revogar a bênção de Deus. Deus ama esse povo, Deus escolheu esse povo. Ele diz: vós sois nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Você foi escolhido, meu irmão, minha irmã. Você é um povo especial. Vocês sabiam que os crentes aí fora são taxados como ignorantes? Muitas pessoas pensam que são ignorantes. Mas eu digo para você, o crente, nós, todos os crentes, hoje eu vejo, são os que mais se vestem bem, irmãos. Aleluia! São os que estão sendo mais abençoados. Sabe o que o Papa veio fazer no Brasil? Ele veio preocupado porque 15 milhões de fiéis dele passaram para o nosso lado. O Evangelho, diz Paulo, é poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e nele se descobre a justiça de Deus que fica em pé, como está escrito, mais justos viverão pela fé. Nós temos essa época, tem crise no Brasil, tem para eles, para nós não. Para nós não. Pode passar apertado, querido, pode passar apurado, mas Deus ele sempre abre uma porta para você. Amém. Ou seja, a porta já está aberta, escancarada. Né? Às vezes nós não enxergamos a porta de Deus aberta para as nossas vidas. Ele diz lá em João capítulo 10, versículo de número 9: eu sou a porta. Deus dizendo: quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Você tem entrado, tem saído e tem pastagem. Quer dizer, você, meu irmão, é como árvore plantada junto a ribeiro de água. As suas folhas não caem. Tudo quanto você fizer, prosperará. É a palavra de Deus quem diz. Mas não se esqueça. Não se esqueça, essas ervas amargas são para você se lembrar do tempo de aflição. E glorificar o nome de Deus. E dizer: eu não sou digno, Senhor. Eu não tenho mérito. Se estou, ou se aconteceu, é porque o Senhor é maravilhoso. A boca é ti. Nós não temos mérito nenhum, irmão. Eu mesmo não sei nem por que Deus me escolheu. Mas Ele é maravilhoso, Ele não olha como nós olhamos. Nós vemos só o que está diante dos nossos olhos. Deus ele enxerga algo mais, um potencial a mais para os nossos filhos. Quando eu olho para o texto de Gideão, sabe o que eu vejo? Uma palavra de coragem. Gideão era um covarde.
Ele estava como os outros, aqueles, ou eu olho um pouco de trigo, ou eu morro de fome. Só que uma atitude faz muito diante de Deus. Não, mesmo diante do medo. Uma atitude, o que é atitude? É um movimento que nos leva a tomar uma decisão em momentos extremos. Então o Gideão disse, ou eu malho ou eu morro. Então eu vou malhar um pouco de trigo. E Deus e o anjo do Senhor chegou e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aquela palavra encheu o coração de Gideão. O quê? Comigo? A palavra veio para levantar Gideão. O erro de Gideão dizendo, Senhor é contigo, e se Deus é conosco, quem será contra nós? Diz a palavra de Deus. Quem? Senhor, se tu é conosco, que é vez de dar as maravilhas, vai nessa tua força. Deus tem uma palavra para você, queridos. Vai nessa tua força. Faça o que passar, aquele confia, acredite. Mas não se esqueça, a Eva marca é para você se lembrar. Não seja ingrato com isso. Não seja. Deus não gosta. Deus gosta de